Pronto. Agora sim. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. De qualquer horário que você esteja assistindo o nosso programa, o nosso vídeo. Está entrando no ar mais uma edição do programa Tudo aqui pelo canal do YouTube da VRF TV. E hoje eu entrevisto aqui o repórter da Rádio Bandeirantes, setorista do Corinthians, João Paulo Capelani. Tudo bem com você, Cap? Tudo bem, Vitor? Um abraço. Obrigado pelo convite. Prazerzaço conversar com você e com todo mundo que está assistindo a gente aqui. Muito bem, Cap. O que você está perguntando? Você se formou em uma universidade nos Estados Unidos. Como foi essa experiência? Foi uma experiência única de vida, feliz demais por ter passado por isso. E eu vou resumir porque é uma história muito longa, né? Eu sempre joguei futebol e aí decidi parar de tentar jogar bola. Fui atrás da faculdade de jornalismo e aí eu fiz um ano no Mackenzie, não me adaptei por falta de experiência ainda, imaturo. Aí acabei transferindo para Metodista, né, no bairro Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. Fiquei lá aproximadamente um ano e meio. E aí comecei a jogar bola pelas faculdades e aí encontrei uma pessoa que já me conhecia de outros carnavais dentro do futebol e me convidou para fazer um teste na frente de treinadores de universidades americanas. E eu topei, fui lá para Itu no final de semana, mostrei meu futebol, os caras gostaram. Eu fui primeiro para Memphis, que é a terra do Elvis Presley, né, Tennessee. Depois eu fui para Carolina do Norte, Wingate, e depois finalmente me transferi em definitivo para o Missouri, numa cidade chamada Fayette, a faculdade que se chama Central Methodist University. Fiquei lá aproximadamente 4 anos, me formei, depois voltei para o Brasil e é aquela coisa, né? Comecei a procurar emprego, batendo na porta de empresa, até que pintou uma oportunidade na Rádio Bandeirantes. Graças a Deus, estou até hoje aí. Muito legal. E quais nomes da imprensa esportiva te inspiraram ou te inspiram até hoje? Me inspiram, você não tem a dúvida. E eu sempre falo o seguinte, que é muito importante que a gente tenha espelhos, né? Pessoas que você possa se espelhar, que você possa, de fato, não copiar, não entendo isso como uma cópia, mas que você possa falar assim, isso que ele faz é muito bacana, eu posso adaptar, fazer da minha maneira, até a minha personalidade, meu estilo de profissão. Então, eu me baseio muito nos narradores, isso é uma coisa evidente, eu ouço rádio desde moleque. Então, nomes como Luiz Roberto, cara, eu cresci ouvindo Luiz Roberto na Rádio Globo. Né? Então, assim, José Silvério, não preciso nem falar, desde criança também, já, eu era bem pequeno, mas ouvia pouco ainda o Fiore Giliotti, mas até hoje pego narrações antigas, Ulisses Costa, Oscar Ulisses, Nilson César, são tantos caras da atualidade que fazem com que a gente se espelhe e possa cada vez mais render na profissão. Fora outros monstros, né? Pessoas com quem eu trabalho, por exemplo, o Ricardo Capriotti, Milton Neves, da maneira de conduzir um trabalho, uma apresentação de programa, o Cláudio Zaidan, que tem um conhecimento absurdo e uma facilidade de transmitir isso para o ouvinte, para o telespectador, enfim. Então, são grandes nomes. Pretzel Quesada, como repórter, eles me ensinaram demais. José Maia também foi um outro grande narrador que me auxiliou. Rogério Assis. Tem muita gente bacana, muita gente boa que eu, ainda bem, consigo me espelhar até hoje, adotar o meu estilo de trabalho para que eu não tenha esse tipo de cópia, né, que é uma coisa que não agrega em absolutamente nada, mas o meu estilo se espelhando nos outros, o que é muito legal. Eu sempre vou ter esses nomes como referência, né? E como você está lidando com essa situação do coronavírus, né? Que infelizmente paralisou o futebol, paralisou todas as coisas do mundo, né? Torcendo logo para que volte com antes, né? Tô com saudade do meu Corinthians, né? Mesmo mal das pernas. Vitor, eu vou te falar a verdade, cara. Assim, eu sou doente por futebol, sou apaixonado. Se você falar assim, olha, você vai ter que ficar até o final da sua vida falando 24 horas de futebol, cara, é um favor que você vai me fazer. Eu sou doente, apaixonado. Eu amo todos os esportes, mas o futebol em específico, assim, é desde criança, literalmente, jogando bola, chutando bola, tentando jogar e trabalhando com futebol, e lendo futebol, estudando futebol, assistindo, acompanhando, trabalhando. Então, assim, futebol, cara, é uma das coisas que mais me alegram no mundo. Assim, essa situação do coronavírus, eu participei de algumas lives recentemente, e aí as pessoas me perguntam, Capelani, se você acha que o futebol tem que voltar agora, como é que é? Eu não tenho embasamento para poder falar se o futebol tem que ou não voltar. As pessoas têm que ouvir os especialistas, os médicos, infectologistas, as autoridades que comandam essa situação, né? Um simples jornalista pode opinar, claro, eu não gostaria que o futebol tivesse parado, mas assim, como é que eu posso pensar no retorno do futebol nesse momento, sabendo que a média das últimas semanas aqui no Brasil, a média coloca aí que morrem mais de 1.000 pessoas por dia, 800, 900, 1.000, 1.200 pessoas por dia. Então, assim, é uma situação muito delicada. A gente tem acompanhado o retorno do futebol em outros países, na Alemanha, que tem uma baita organização, país desenvolvido de primeiro mundo, eles não estão conseguindo seguir o protocolo de segurança. Então, assim, é
é uma situação do coronavírus que, infelizmente, impacta não só no futebol, mas em todos os setores de atividade, e não só no Brasil, no mundo. Então, assim, é uma questão para a gente ter paciência, principalmente zelar por vidas, focar na saúde, sem dúvida alguma, a gente vai sair dessa ainda mais fortalecido e depois, com naturalidade, tentar voltar à nossa rotina. Sim, tem razão. E como é a vida de setorista de um clube de futebol? A vida de setorista assim, é uma maluquice, né? É uma doideira, porque você não para. Engana-se quem fala, Vitor, que o setorista ele trabalha no CT e depois ele desliga. Não, pelo contrário. Você já está pensando e trabalhando antes de ir para o centro de treinamento, antes de acompanhar a atividade, antes de ir para o jogo, antes de ir para a entrevista coletiva. Você já tem que pensar, já tem que estar municiado, já tem que estar bem preparado, bem estudado com aquilo que você vai executar e realizar no seu trabalho. E aí é uma questão também de sensibilidade. Quer dizer, você vai para o treino, tem gente que durante o treinamento, não só no Corinthians, mas em todos os times do Brasil e do mundo é assim. O cara vai lá, fica no celular, não presta atenção, aí vai lá, fica conversando, aí vai lá, come um negocinho. Então assim, é o foco. É tentar fazer uma filmagem, e o que eu acho mais curioso e que mais me motiva é que todo setorista tem um público. Por exemplo, hoje meu público é o corintiano, porque eu sou setorista do Corinthians, mas amanhã pode ser que eu seja o setorista do Palmeiras. Isso não sou eu quem vai decidir. Quem vai decidir é a rádio, né? O local de trabalho, meu veículo de comunicação, onde que eu vou. Então, assim, se eu tenho um público, se hoje é o Corinthians, eu vou trabalhar para o corintiano e para a minha empresa, consequentemente. Nas minhas redes sociais, tentando ouvir o meu público. O que o público quer saber? Por que o Piton não é titular? Por que o Love entra em jogo? Por que o outro é negociado? Por que o jogador X ele é comprado e não é utilizado? Então, assim, eu trabalho com duas retas paralelas. Meu trabalho, que é o meu ganha-pão, e as minhas redes sociais, que por lá eu tenho o meu público. E eu preciso ouvir o meu público para, consequentemente, fazer com que isso agregue ao meu trabalho. Bom, Cap, eu diversas vezes nas redes sociais já falei que você, para mim, é o melhor setorista do Corinthians. Eu já falei isso várias vezes. E eu gostaria de saber como é ser setorista de um dos maiores clubes do mundo, como o Corinthians, especificamente do Corinthians. Cara, eu vou falar bem a verdade para você. Eu amo ser setorista do Corinthians, cara. Eu adoro ser setorista do Corinthians. Quando eu recebi esse convite lá na rádio, porque eu vou até resumir a minha situação na rádio, eu faço bastante coisa, graças a Deus, cara. Sou muito grato por poder fazer muita coisa, desde narração, apresentação, fazer reportagem. E aí, numa determinada época, há cerca de 2 anos, eu fazia reportagem de todos os times aqui de São Paulo. Então, eu ia para ver o jogo do Santos, eu ia para o Allianz Parque fazer o Palmeiras, eu ia para o Morumbi fazer o São Paulo, eu ia para a Arena Corinthians fazer o Corinthians, óbvio. E aí, em determinado momento, o meu chefe chegou para mim e falou: olha, você não quer ficar específico no time, focado no time? Aí eu falei, como setorista, ele porque nós temos o do São Paulo, temos o do Palmeiras, eu estou querendo fazer uma alteração aqui. O Guilherme Simati, que era o setorista do Corinthians, ele é um monstro como produtor, é um absurdo como produtor, e ele ajuda demais dentro da redação. Então a gente fez essa troca, né? Os dois se acertaram, é claro, o Simati é meu irmão, meu padrinho de casamento, a gente se acertou, ficou tudo certo, e até que foi bom para os dois. E aí, cara, ser setorista do Corinthians é, assim, indescritível, porque eu descobri esse meio que eu não conhecia e principalmente essa conectividade que a gente tem com o torcedor, né? As pessoas costumam falar que a imprensa tem uma rixa com o torcedor uma rixa com a imprensa, e eu, quando entrei, comecei a perceber que é justamente o oposto. Cabe a gente, não só como interpretar uma notícia, como dar uma notícia, porque assim, eu entendo que o torcedor fica muito bravo com a imprensa quando tem fake news, tem caça-clique, tem um monte de notícia que não existe, tem um monte de coisa. E aí eu comecei a fazer o meu trabalho como sempre fiz, como sempre vou fazer, na maior naturalidade do mundo, e ainda bem que o pessoal começou a me acompanhar, a gostar do meu trabalho, né? E assim, é uma via de mão dupla. O torcedor me passa o que quer saber, eu vou atrás para poder apurar, e assim a gente vai nessa troca também de informações, até porque o próprio torcedor ajuda demais a gente com questões, com perguntas, com informações até mesmo. Não necessariamente você tem que ser um jornalista para ter uma informação. Sim. E agora eu gostaria de saber agora sobre o seu clube, né? Você é torcedor do Atlético Paranaense, né? E como é que você vê a atual fase do Furacão? Porque eu vejo assim, eu vejo que houve alguns jogos do Atlético esse ano e teve saída de vários jogadores importantes. Teve a saída do técnico do Thiago Nunes, jogadores importantes, como o Bruno Guimarães, o Rony, teve outros jogadores que saíram também, E os poucos jogos que eu vi do Atlético esse ano, eu vi um time que faz boas jogadas, um time que tem repertório, só que o Dorival Júnior precisa de tempo e parece que vai encaixar.
tem essa impressão. Qual é a sua impressão? Então, a minha impressão, infelizmente, Vitor, eu sou um torcedor meio corneteiro. Eu acho que ela não vai bater com a sua, porque o torcedor atleticano ele está ficando mal acostumado, né? Nos últimos anos, quer dizer, a gente vem ganhando vários campeonatos paranaenses, a gente vem ganhando a Copa Sul-Americana no retrasado, ano passado a Copa do Brasil. E aí, quando a gente, pelo menos eu falo a gente, não estou representando aqui o torcedor atleticano, a minha opinião, mas quando boa parte da torcida atleticana entendia que o time ia criar uma casca, uma consistência, e quando eu falo consistência, se você for pensar nos últimos anos, o Atlético Paranaense cansou de vender jogador e perder jogador para o mercado interno. Se o Atlético Paranaense quer chegar no posto dos gigantes, Flamengo, Corinthians, São Paulo, todos esses times gigantescos, o Atlético Paranaense ele tem estrutura, ele nos últimos anos tem conquistado títulos, mas é importante que tenha essa consistência, que não perca jogadores. E aí, nos últimos meses, o Atlético Paranaense contratou mal. Ó, o Atlético Paranaense, como você falou muito bem, perdeu o Bruno Guimarães, perdeu o Rony, perdeu o Thiago Nunes, perdeu o Robson Bambu, perdeu o Renan Lodge, perdeu o Pablo. Quer dizer, são 6 jogadores de suma importância. O Rafael Veiga não conseguiu ficar emprestado, que era do Palmeiras, voltou para o Verdão. Então, assim, o Atlético Paranaense só de 7 jogadores que eu citei, fora outros. O Everton, que saiu também, foi para o Palmeiras. Tudo bem que a gente tem o Santos, que é um goleiraço, mas, assim, são peças que determina se o time vai ter um entrosamento, uma consistência ao longo dos anos. O Atlético Paranaense, para mim, e claro, time que eu torço, mas que sirva de exemplo para qualquer outro. Não pode ser um time que nem um golfinho. Fica ali debaixo da água, e de repente aparece, faz uma graça e afunda de novo. Não, tem que ficar, sempre brigar por título. O Atlético Paranaense contratou mal, na minha avaliação. Contratou o Carlos Eduardo, estava embaixo no Palmeiras. Contratou o Marquinhos Gabriel, que rodou o Brasil e não conseguiu se adequar. Então, assim, você perde o Bruno Guimarães, você não consegue repor. Você perde o Rony, que é um baita jogador, você contrata um Carlos Eduardo, não é o mesmo nível, desnivela. Você perde um jogador de meio campo importante como o Veiga, você traz o Marquinhos Gabriel, que nem de perto tem a mesma qualidade. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu critico no Atlético Paranaense. E o início de temporada dentro da Libertadores, para mim, não foi aquele ideal. Mas também não esperava muito. Até porque é um time, mais uma vez, em formação, porque, repito, perdeu vários jogadores. Então, eu fico na expectativa de, quem sabe, com dinheiro em caixa, conseguir contratar jogador para que, de fato, seja titular e consiga trazer títulos futuramente de novo. Sim. Agora eu queria saber como as pessoas, os jornalistas, quando os jornalistas se colocam na posição de um setorista de um clube gigante, por exemplo, como é o Corinthians, que você é setorista, sempre tem a cobrança da informação de possíveis contratações por parte de torcedores. Por exemplo, eu que comecei a me inteirar no Twitter mais pro final de 2019, eu percebi muito, né, os torcedores, quando tinha informação de contratação, até nas suas redes sociais, para outros setoristas também, cobrando, e o Michael, e o Rony. Eu fiz muito isso, desculpa se eu te incomodei muito. Mas como é que você lida com isso? Não, mas isso pode ficar tranquilo que isso não incomoda, não. Esse aí é o nosso trabalho, né? O torcedor ele tem total direito de mandar mensagem quantas vezes ele quiser, seja qual for o assunto. Eu particularmente tento fazer um padrão nas minhas redes sociais, né? O Twitter eu uso mais para trabalho, né? Para publicar informação, para publicar entrevista, para publicar algumas curiosidades, algumas coisas importantes que eu acho dentro da minha profissão. O Instagram, eu já sou mais tranquilo, publico ali falta de comida, publico jogando uma bolinha na várzea, uma coisa mais leve. E o Facebook eu adiciono todo mundo, né? Eu até preciso criar uma nova conta, porque eu já atingi o limite máximo de amigos, né? Que eu aceito a rapaziada, porque eu acho que é legal essa pluralidade de ideia, essa troca de informação. Mas no Twitter, assim, Vitor, eu vou ser bem sincero com você. Tem muito torcedor, e é engraçado, né? O torcedor, ele é de vários tipos, né? A gente tem o torcedor que é mais ansioso, aquele que é mais preocupado, aquele que é supersticioso, a gente tem um monte de situação. E eu tento fazer o seguinte, você falou do Rony, você falou do Michael, agora a novela é o Jô, teve a novela Roger Guedes, teve a novela Keno. Eu já tinha informação que, em hipótese alguma, o Corinthians ia contratar Roger Guedes e Keno, ou Keno, no caso. Porque esses caras são caríssimos, ganham demais, a multa rescisória de contrato é alta. Então, assim, o Corinthians endividado do jeito que está, e hipótese alguma faria isso. Então, eu fiz uma questão de colocar assim, informação, Corinthians não vai contratar, não tem interesse em Roger Guedes e Keno, ponto. Aí passa um dia, o torcedor vem me perguntar, e aí, Roger Guedes vem? Aí eu só coloco o link da minha publicação. E eu vou tentando fazer esse tipo de coisa, tentando responder o torcedor que, por mais que já entenda e saiba a informação
que o Corinthians não vai contratar, ainda espera que isso aconteça, porque, de fato, são 2 jogadores que mudariam o patamar do time, né? Mas o Corinthians, essa situação caótica financeira, como é que vai fazer? Razão. E agora, falando já mais especificamente do assunto Corinthians, como você vê a situação do Thiago Nunes do Corinthians? Porque eu penso que é pouco tempo de trabalho, né? Óbvio que dá para se fazer algumas críticas, por exemplo, eu critico ele por não ter mantido uma base de time titular, mas tem que se dar tempo, né? Pouco tempo de trabalho, né? O elenco do Corinthians para mim é limitado, o time titular até aceitável, mas não é isso tudo. Como é que você vê a situação do Thiago Nunes do Corinthians, que para mim tem que continuar, tem que se dar tempo de trabalho para ele? Vitor, eu vou falar bem a verdade para você. Vamos lá. São 2 linhas. Não é porque você está criticando o trabalho, seja de um treinador, dirigente, jogador, isso não significa que você está pedindo a cabeça dele. Tá? As pessoas muitas vezes confundem isso aqui no país. Você pode fazer a sua crítica, mas não é controverso você pensar que esse treinador, no caso do Thiago Nunes, que é o tema aqui, ele não tem que ter uma sequência de trabalho. A minha opinião é a seguinte, ela é bem clara. O trabalho do Thiago Nunes é péssimo, horroroso desportivamente. É horrível, para não falar outra coisa. Você não vê evolução no time. Começou bem, bacana, os 2 primeiros jogos e tal, depois começou a oscilar. Mas eu sou da opinião que o Thiago Nunes tem que continuar. Tem que continuar. Eu acho que um treinador só tem que sair de um clube quando não é mais clima com o torcedor, não tem mais clima com os dirigentes, com o grupo de jogadores. Então, assim, o trabalho do Thiago Nunes, desportivamente, se a gente for pegar resultados, é horroroso. Porque o cara, assim, quando eu falo o Thiago Nunes, estou falando do Corinthians de maneira geral, mas ele é quem toca o time. O time foi eliminado da pré-Libertadores, ok, um acidente de trabalho, dá para relativizar, são 2 jogos, estava conhecendo o time, beleza, dá para aceitar. Agora, e não dá para aceitar, e eu concordo 100% com você, é um time do Corinthians que é aceitável, um bom time, é um time ok, tem as suas limitações, como talvez qualquer time tirando o Flamengo assim tenha. Mas é um time que, pelo amor de Deus, não conseguir classificar para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista é uma brincadeira com o torcedor. Mas eu acho que o Thiago Nunes tem totais condições de evoluir. É claro que muitas peças que o Thiago Nunes, a gente tem que ser justo também, muitas peças que o Thiago Nunes pediu não chegaram por essa questão financeira. Pediu o Michael, pediu o Rony, pediu o Nicão, esses caras não vieram, não vão chegar a tempo. Então, assim, eu entendo que o Thiago Nunes precisa de uma sequência. Não tem problema com o grupo de jogadores, está tudo certo. É uma questão também que o momento não era bom. Agora, mais uma crítica em relação ao Thiago Nunes é a incoerência no trabalho. Vamos lá. Eu vou pensar aqui a Libertadores. Os jogos mais importantes do Corinthians na temporada foram da Libertadores. Nos 2 jogos, ele utiliza o Maddson e o Gustavo. Nos 2 jogos. O Corinthians é eliminado menos de uma semana depois. Esses 2 caras são emprestados. Então, peraí, qual que é a coerência? Se você utiliza esses jogadores no momento mais importante do time na temporada, e menos de uma semana depois você empresta os atletas, o que passa na cabeça? A mesma coisa é em relação ao que o Thiago Nunes teve ao longo do Campeonato Paulista. Com a eliminação da Libertadores, ele teve aí 3 semanas para treinar o time. Uma semana, o jogo no final de semana. Outra semana, outro jogo. Outra semana, outro jogo. Ele não conseguiu mostrar o mínimo de variação tática. Sempre a mesma formação, sempre o mesmo estilo. Cara, tenta variar. Ele é jovem, ele tem conhecimento, ele é um estudioso da bola, é um cara que já mostrou no Atlético Paranaense que pode fazer grandes coisas com times inferiores tecnicamente. Dá para fazer melhor. Só que parece que o Thiago Nunes está se conhecendo como treinador também, porque uma coisa é você treinar um time emergente como é o Atlético Paranaense, ainda não é um gigante, é um emergente, né, que está lutando para chegar lá. Outra coisa é treinar um time que qualquer coisa que você fala repercute, qualquer substituição equivocada fica um tema para a semana inteira, a pressão do torcedor então nem se fala, por mais que apoie nesse momento e apoie sempre, mas a gente sabe como é que funciona. Então, assim, Thiago Nunes, desportivamente, está muito mal, mas eu entendo que ele tem que ter sim uma sequência para poder mostrar o potencial dele. Agora, Cap, projetando o futuro pro Corinthians, Campeonato Brasileiro, eu acho que o Corinthians não tem chance de título, não tem. Muita pouca chance. Mas, assim, eu acho que analisando, assim, se o Corinthians ainda tem alguma chance de conquistar título nessa temporada, é a Copa do Brasil, porque mata-mata tudo é possível. Você acha que dá pro Corinthians uma Copa do Brasil? Você analisando, assim, sim?
Sim, sim, eu acho que é o único título que o Corinthians consegue beliscar nessa temporada. É claro que a gente não sabe como é que vai ser feita a situação da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, o retorno ou não do estadual, a Libertadores, a Sul-Americana, tem muita coisa para rolar. Mas se tem um título que o Corinthians sim consegue beliscar, é a Copa do Brasil. Por mais que vá enfrentar aí times superiores tecnicamente, como o Flamengo, possivelmente o Palmeiras, a gente não sabe como é que vai funcionar. Mas eu, particularmente, entendo que com a força da Arena Corinthians, assim, o Timão vai entrar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Para pensar, são 8 jogos, né? É claro que não é tão simples assim, são 8 jogos, mas é complicado. De fato, é muito complicado. Mas o Corinthians, com um time muito ruim, com um treinador que não conseguiu colocar um padrão de jogo, chegou numa final, eliminando o Flamengo numa semi e incomodando o Cruzeiro na Copa do Brasil do ano retrasado. Por que não com um time um pouco melhor, com o Thiago Nunes, que tem potencial para poder colocar esse time nos trilhos, beliscar um título? Então, eu acho que o negócio está aberto, ainda mais se a Libertadores continuar, entre aspas, conciliando com a Copa do Brasil, muitos treinadores acabam poupando jogadores nessa respectiva competição. Então, vamos aguardar para ver como é que vai ser. Sim. E agora eu queria perguntar, dá para saber qual é o tamanho real da dívida do Corinthians? Dá para imaginar o que fizeram com o Corinthians, essa atual gestão patética? Então, tem dívida e dívida, né? A questão da dívida do Corinthians, ela é altíssima, principalmente se você colocar o estádio. O Corinthians de déficit só no ano passado teve 177 milhões de reais, né? Então vamos parar para pensar. Foram 177 milhões de reais no ano passado, perfeito? Ano retrasado, na primeira gestão do Andrés, foram 18 milhões de reais de déficit. Esse ano vai terminar com superávit. Só que será que esse superávit vai ser superior aos 2 anos anteriores de dívidas que o Corinthians teve? E outra coisa, o Corinthians está recebendo 100% do valor do Pedrinho para quitar um monte de coisa que está atrasada, um monte de dívida. Consequentemente, vai estar devendo o Pedrinho e o empresário dele, que nem sabem quando que vão receber essa grana do Corinthians. Não quer dizer, a tendência é que o próximo presidente tenha que arcar com essa situação envolvendo o Will Dantas, que é o empresário do Pedrinho, e o próprio atacante. Então, assim, a dívida do Corinthians hoje está aproximadamente em 1 bilhão de reais, contando com a situação do estádio que ainda não foi resolvida. E eu, particularmente, por mais que o Andrés esteja lutando, trabalhando bastante para que isso seja resolvido, em meio à pandemia, sabendo que as eleições são em novembro, eu, particularmente, não acredito que ele possa dar um jeito nessa questão do estádio até o fim do mandato dele. Você acha que muito se comenta que, pelo tamanho da dívida do Corinthians, muita gente se comenta se o Corinthians pode virar um novo Cruzeiro, pode ter na mesma situação que o Cruzeiro tá? Eu, particularmente, não acredito, porque pelo tamanho da torcida do Corinthians, a marca Corinthians é muito mais forte que a marca Cruzeiro, né? Pelo tamanho da torcida, o Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil, mas você acha que o Corinthians tem risco de se tornar um novo Cruzeiro? Todos os times têm risco, todos. Seja o Flamengo, seja o Palmeiras, seja quem for. Então, assim, eu particularmente entendo que essa situação envolvendo o Corinthians, cara, de verdade, Corinthians, eu concordo com você, uma marca muito forte. Só que se essa marca não é bem trabalhada, Vitor, não adianta de absolutamente nada. Eu sou muito crítico na parte marqueteira do futebol. Aliás, aqui no futebol brasileiro não há marketing, não há. Isso que eles chamam de marketing, você vai me desculpar. Eu não entendo como marketing. Isso aí eu entendo como, cara, sabe, para não falar outra coisa, para não ser indelicado aqui, mas assim, nossa, estamos divulgando a segunda camisa. Cara, isso não é marketing. Isso é uma coisa óbvia, que qualquer um, até time de várzea, você faz. Quando a gente fala de marketing, eu estou falando para utilizar, ainda mais o Corinthians com esse tamanho, essa marca que você falou, os ídolos, os ex-jogadores que fizeram história. Então, assim, qual a última grande propaganda que o Corinthians fez? Qual a última grande propaganda que, sei lá, cara, vamos pegar outros times aqui, o próprio Flamengo, campeão da Libertadores, ações com os jogadores, cara, o nome da vez do futebol brasileiro é o Gabigol. Esse cara deveria estar em todo lugar. Tá sendo pago para poder fazer as coisas, o Flamengo bancando para poder recuperar, para poder ter retorno. Se tivesse feito isso lá atrás, não estaria sofrendo barbaridade como está sofrendo, demitindo gente como está na pandemia. Então, eu acho que o Corinthians deveria, sim, focar nesse tipo de coisa. Seria fundamental para que isso não levasse o Corinthians às dívidas que hoje tem. Cruzeirar, será que o Corinthians pode cruzeirar? Cara, para falar bem a verdade, qualquer empresa que tem aí 1 bilhão de reais para pagar de dívida estaria quebrada, perfeito?
qualquer empresa que tivesse um déficit de 177 milhões de reais no ano, o presidente e o diretor seriam demitidos e fariam uma reformulação. Mas como o futebol é essa questão, instituição sem fins lucrativos, etc. e tal, os caras vão tocando, vão passando bastão um para o outro. Então, assim, eu acho que aqui, no futebol brasileiro, não há marketing. Eu coloco uma vírgula, porque alguns clubes, poucos clubes fazem. Eu cito aqui, por exemplo, o Bahia, que na questão de marketing trabalha e trabalha bem demais, fazendo várias ações, agregando um monte de coisas, para não ser injusto com outros times, de fato tem, mas a grande maioria só foca aqui, em camisa, no futebol, mas as ações para que possam consolidar cada vez mais a marca, ainda mais tratando de Corinthians, cara, são pouquíssimas. E só me desculpe alongar nessa resposta, mas outra coisa, o Corinthians na década é o maior campeão. O Corinthians em 2012 ganhou a América e conquistou o Mundial. Esse time, por mais que tenha conquistado aí ao longo desses outros anos títulos importantes, Campeonato Brasileiro 15, 11, ganhando 3 títulos estaduais, é óbvio, mas era o momento de consolidar cada vez mais não só a instituição, mas também time. O time, não perder jogadores, contratar jogador bom, jogador que veio da Europa, jogador que chega para ser titular. O Corinthians hoje vive de monte de aposta, aí não vai chegar a lugar nenhum. E o Corinthians não aproveitou esse bom momento. Porque assim, eu penso que o Corinthians poderia estar no mínimo numa situação financeira parecida bem com o Flamengo, pensa. São as 2 maiores torcidas do Brasil. O Corinthians é o maior campeão da década. Como viu essa dívida que é hoje? Como está na situação que está hoje, né? Mas assim, e como você... eu queria perguntar sobre eleições do Corinthians, né? É óbvio que ainda está uma situação indefinida, assim, com a situação do coronavírus, mas você imaginando, você como setorista do Corinthians, há bastante tempo, como jornalista, dos nomes que estão sendo ventilados na política do Corinthians até agora, para as eleições, qual você acha que tem mais chance de ganhar? Sim. Ou não dá para fazer uma projeção? Dá para fazer uma projeção, sim, pelo que eu tenho de informação dentro do Conselho, né? Assim, nós temos aí, entre aspas, 4 candidatos, claro que nem todos anunciaram de forma oficial, mas a tendência é que isso aconteça. Paulo Garcia, novamente, Mário Gobi, retornando, o Herói Vicente e o Augusto Melo. Por enquanto são esses 4, né? Possivelmente com potencial para se tornarem presidentes do Corinthians nos próximos 3 anos. O Augusto Melo e o Herói Vicente, eu vou entrevistar todos os 4 presidentes. Até fiz uma publicação hoje no Twitter que eu vou entrevistar, vou trazer para as redes sociais para que o torcedor possa entender a ideia de cada um. Mas eu acho que o Paulo Garcia é um cara muito influente dentro do Conselho. É um cara que tem pelo menos 2 chapas abraçadas com ele. É um cara que ele tem a sua expressão bem forte dentro do Conselho. O Mário Gobi, então, nem se fala, né? É o presidente que conquistou a Libertadores, o Mundial e tal, cometeu erros, cometeu acertos também, sem dúvida, como qualquer outro dirigente profissional, em qualquer que seja a profissão. Então, eu acho que o Mário Gobi é um cara que chega muito forte também. Os outros 2, até para entender um pouco mais as ideias, eu preciso entrevistá-los. E aí, a primeira live que o Mário Gobi fez, isso no mês passado, eu gostei demais, porque ele toca num assunto, toca exatamente na ferida que eu venho batendo desde 2014, quando me formei e entrei no meio do futebol. O futebol não é lugar para políticos. O futebol é lugar para gente capacitada. O futebol é uma empresa, assim como qualquer outra que precisa de gestores profissionais, não politicagem com dirigente que não sabe nem o que está fazendo lá, mamando na teta do clube. Então, sim, o Mário Gobi bateu num ponto muito importante. Tem que ter uma limpa e colocar gestor profissional para, de fato, o Corinthians voltar aos trilhos. É só isso que vai mudar. Se continuar essa porcaria, vai continuar aí devendo até as calças. Tem razão, é exatamente assim que eu penso, né? Agora eu queria saber, o nome que está sendo vinculado no Corinthians atualmente é o nome do Jô. Eu já venho acompanhando suas informações pelas redes sociais, né? Até do Análise Fiel, que sempre traz as informações do Corinthians, E eu queria saber como eu já sei as informações do Análise Fiel, mas perfil do Twitter, né? Mas fala aqui pro público do meu canal, que me assiste, qual é a atual situação do Jô? Ele tá próximo de voltar? Tá. O Jô tá próximo de voltar. Os empresários dele estão no Japão, acertando de forma amigável a rescisão. E quando a gente fala de rescisão, por exemplo, só para que quem esteja acompanhando aí possa entender, tá? Quando o jogador quer acertar a rescisão, ele tem que pagar aí um valor de multa no contrato e aí ele está liberado. Só que a gente sabe que o valor de rescisão geralmente é alta. E aí o jogador não vai querer colocar a mão no bolso dessa maneira. Nem o Jô
e muito menos o clube acertar uma rescisão a troco de nada. O problema é que o futebol local, a tendência que o futebol japonês, ele não volte no mesmo ritmo que outros grandes centros. A gente vê na Europa já voltando, aqui no Brasil uma politicagem danada, fazendo força para que o futebol volte mesmo, não tendo condições ainda. Então, assim, o Jô entende que gostaria de voltar. Eu conversei com o Jô já esse ano. O Jô gostaria de voltar. O Jô já tem mais ou menos a ideia acertada de quanto vai receber no Corinthians. É um ídolo, é um cara que está num bom momento já há algum tempo, desde 2017, fazendo gols no Japão também. Claro que o nível é completamente diferente, mas é um cara que eu tenho certeza que o torcedor, até pela escassez na posição, quer dizer, o Corinthians hoje de centroavante tem o Bozelli, que acho que não vai renovar, tem o Love, que dificilmente vai renovar, e tem o Gustavo, que está emprestado para o Internacional, mas também sabe da qualidade técnica dele, que não é das melhores. E tem o Johnny Gonzalez, né, que pode jogar como um jogador aberto, até como centroavante. Então, assim, o Corinthians tem essa escassez na posição. Precisa de um atleta que decida, como o jogo fez, não só em 2017, mas nos últimos anos também no futebol japonês. Então, assim, a situação está muito bem encaminhada. O Jô só não volta para o Corinthians se alguma coisa absurda acontecer. E que não aconteceu ainda, não teve sondagem, não teve proposta. O que é uma proposta de fora, tá? Vamos supor, chega aí os Emirados Árabes Unidos, querem fazer uma proposta de 2, 3 milhões de reais por mês. Pô, o cara não vai, tá louco? Então, assim, se isso aconteceu, que é muito difícil, ele não volta para o Corinthians, mas está muito bem encaminhado, Vitor. Agora, vamos para a penúltima pergunta. Saindo do assunto Corinthians, eu queria te perguntar sobre o seu canal no YouTube. Você criou um canal no YouTube com o seu nome João Paulo Capelanes e com o quadro Capela da GAF. Conta mais para o nosso público sobre esse quadro, e aproveite e peça para eles se inscreverem no seu canal. Obrigado, Vitor. Eu vou falar bem a verdade para vocês, viu, pessoal? Eu sou da ideia, Vitor, que a gente trata hoje muitas coisas de forma negativa. A gente fala de política, é só problema. A gente fala de economia, nossa senhora, com a situação da pandemia, então nem se fala. Saúde, não preciso nem citar. A gente fala de segurança, que já há anos que a gente não tem nesse país. A gente fala de futebol, é problema financeiro, é não sei o quê, é dirigente que vai preso, é time rebaixado, é só problema. Então, assim, eu ia criar um canal no YouTube para que eu pudesse falar mais uma vez, mais um pouco de Corinthians, mas também falar de outros clubes do futebol brasileiro, é claro, né? Por mais que seja o meu foco, o meu público, como eu já falei, o corintiano, mas assim, com capacidade de abranger, de abraçar o Brasil inteiro e também o mundo, para falar de Premier League, para falar dos principais campeonatos, Champions, etc. E aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, ainda mais nesse momento, tá tão difícil, tá tudo tão chato. Eu vou tentar fazer alguma coisa para alegrar pelo menos 5 minutos a vida da pessoa que estiver assistindo. Aí, o meu nome é Capelanes, tem 2 P's e 2 L's, S no final. As pessoas têm dificuldade de me achar nas redes sociais. E aí eu criei o @Capela Real. Capela igual de igreja. Capela Real para que a pessoa possa me seguir de forma mais simples, mais fácil. E aí eu acabei criando esse Capela da GAF, porque eu comecei, como eu tenho contato com as pessoas, a criar esse tipo de coisa. Pegar uma gafe que um grande nome cometeu, mas não para depreciar a pessoa, para justamente poder conversar, o que aconteceu, o que passou na sua cabeça, o que você pode falar para as pessoas que vão viver isso ainda, como lidar com essa situação, para que não fique uma situação chata. Né? Cometer gafe é sempre chato, mas tem maneiras e maneiras de você abordar. E aí eu fiz o Capela da GAF, quem quiser seguir, pessoal, Capela da GAF, o canal no YouTube que eu acabei criando. Já fiz com o Milton Neves, fiz com o Ulisses Costa, vem aí grandes nomes também, para que uma vez por semana a gente tire aí 5 minutinhos do nosso tempo para dar uma boa gargalhada, que eu acho que é isso que o mundo precisa hoje. Sim, muito legal. Aproveita e se inscreva no canal do Capelanes, né? E agora vamos para a última pergunta, o que você pensa para o seu futuro como jornalista esportivo? Ai, cara, eu vou falar para você, eu sou muito realizado, mas é claro que como qualquer ser humano que tem vontade, que tem brilho, eu quero sempre mais, né? Sempre mais, sem passar nunca por cima das pessoas. Mas o que eu gostaria muito de ter, cara, eu vou ser bem sincero, nunca largar o rádio, nunca. O rádio, eu quero trabalhar quando tiver 90 anos, 100 anos, 200 anos. Eu não quero largar nunca a rádio, que é o que eu amo, cara. Eu amo o rádio, essa naturalidade, de se expressar, de debater, de informar, de se comunicar. Eu acho o rádio um veículo espetacular, extraordinário, cara. Eu acho que só quem trabalha, quem vive o dia a dia do rádio, é que tem gente que eu já cansei de ouvir. Não gosto muito de rádio e tal, mas você já trabalhou em rádio? Não, então trabalhe em rádio antes de você falar isso, cara, porque quando aquela abelhinha te pica, velho, você fica doido pelo rádio.
Mas, assim, o meu sonho, cara, talvez fosse ter... Talvez não, é ter um programa no rádio, um programa que eu possa chamar de meu, programa de entrevistas, um programa de debate, um programa que eu possa colocar a participação do público, um programa que seja dinâmico. Então, assim, o meu sonho hoje seria ter um programa no rádio. Eu sou muito realizado por fazer reportagem, por apresentar, por narrar, mas eu queria ter um programa meu. E fazer participações na televisão também, cara. É isso que me agrega, sabe? Eu gosto de mesa de debate. Eu adoro quando eu sou convidado para ir na ESPN, para ir na Fox, para ir no Esporte Interativo, para ir no Band Esportes, na Band, para poder fazer debate, porque eu adoro, cara, eu adoro debater. Mas eu gostaria muito, assim, em suma, de ser um comentarista, um debatedor na televisão e um apresentador dentro da rádio, que, consequentemente, quando você é apresentador de um programa de rádio, você é comentarista, você é repórter, você é um comunicador de forma geral, né? Bom, Capelanes, muito obrigado pela sua entrevista, já agradeço pela atenção, muito obrigado por você ter se disponibilizado a se interessado por mim, muito obrigado. E eu queria que você fizesse os agradecimentos, né? Ô, Vitor, eu quero te agradecer, cara, de verdade, por ter aberto as portas para que eu pudesse me comunicar com você, conversar com você, que é um baita de um cara bacana, e também com quem está assistindo. Só posso agradecer demais. E é isso, pessoal. A gente vai trocando experiências também, independentemente da situação, pandemia, sem pandemia. Eu acho que é importante a gente sempre fazer o bem, buscar fazer o bem e poder ouvir o outro lado, né? Não acho que você é o dono da verdade, que você sabe tudo. A gente, repito, tem que ser sempre um aluno. Seja um eterno aluno, que assim você vai longe. Sim, e muito obrigado a todos pela audiência. Novamente, obrigado, Capelanes, e tchau a todos.